Meus amados irmãos, nós estamos dando continuidade à série de mensagens, Os Ofícios de Cristo. Domingo passado nós demos a ênfase sobre ele como profeta, e hoje nós iremos falar ele como sacerdote. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 3. Quero dizer que hoje a forma como nós vamos abordar o texto, nós não vamos ler o texto todo de uma só vez, nós vamos indo em partes no capítulo 7, mas eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Hebreus. Deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus, e é onde nós estaremos falando sobre Jesus, como ele cumpriu esse ofício de sacerdote. Então, no domingo passado, nós tivemos uma introdução sobre o tema, os ofícios de Cristo, e de como ele os cumpre como profeta, sacerdote e rei, né? Lembra que eu falei de uma citação de um teólogo chamado Millard Erickson, que ele diz que como profeta, Jesus revela o Pai e a verdade celestial. E como rei, Jesus governa sobre todo o universo. E como sacerdote, ele torna possível a nossa salvação. Então, no domingo passado, nós demos uma ênfase como Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, cumpre o seu ofício de profeta, revelando o próprio Deus e a vontade de Deus à humanidade. Então, hoje nós, nesse domingo, iremos ver como Jesus cumpre o seu ofício de sacerdote, e na realidade como sumo sacerdote, né? Então ele cumpre esses ofícios. Vamos ler do versículo Hebreus 7, do verso 1 ao 3, que diz assim a palavra de Deus: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abrão. Quando este voltava da matança dos reis, o abençoou, e foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias e nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém? Vamos a Deus em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor nos conduza nessa noite. Sua palavra fale aos nossos corações. Que o Seu Filho Jesus Cristo seja exaltado, engrandecido nesse momento. Nós queremos, ó Deus, ouvir o Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, o nosso sumo sacerdote, vê-lo através da Sua palavra, Deus. Eu peço que Teu Espírito Santo nos ajude com a compreensão das Sagradas Escrituras, que revela Cristo, o nosso Salvador. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque vai ter que trocar? Então, meus irmãos, nós lemos Hebreus capítulo 7, então nós estamos vendo a figura de Melquisedeque. Melquisedeque, Hebreus, o capítulo 7, na realidade, vai explorar toda essa questão do sacerdócio de Cristo. Porque Cristo é o sacerdote. A primeira questão é a pergunta que fica: qual era a função do sacerdote no Antigo Testamento? E as crianças que estão aqui, mas pastor, quem é essa pessoa, sumo sacerdote ou o sacerdote? O sacerdote, ele era um homem escolhido por Deus, e colocado ali, ele era ungido. Na realidade, toda a tribo de Levi foi ungida, e a partir da tribo de Levi, eles estavam designados para oferecerem sacrifícios. Então, a função do sacerdote no Antigo Testamento, ele representava o povo diante de Deus, e Deus diante do povo. Então, o sacerdote conduzia o culto no tabernáculo e depois no templo, cuidando das ofertas e sacrifícios. Ele inspecionava os animais para garantir que fossem adequados para o sacrifício. Então,
o sacerdote ele era esse homem escolhido, separado, para trabalhar no templo e para oferecer sacrifício, para se apresentar diante de Deus, representando o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Então ele conduzia todos os trabalhos ali do tabernáculo, do templo, e ele estava à frente disso. No Catecismo Menor de Westminster vai falar que os teólogos eles respondem sobre Cristo exerce o ofício de sacerdote. Cristo, ele exerce o ofício de sacerdote ao se oferecer uma única vez como sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus e interceder continuamente por nós. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui no capítulo 7, e em alguns versículos, em outros capítulos de Hebreus, como Jesus se revela como esse sumo sacerdote, alguém que está nos representando diante de Deus e que se entregou por nós para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Então veja que o verso 1 ao 3 se inicia falando de Melquisedeque. Melquisedeque. E a figura de Melquisedeque, ela é enigmática. Por que ela é enigmática? Porque ele surge e desaparece da história sem deixar pistas. Talvez, se eu perguntar para você, Melquisedeque foi uma figura importante? Se você não é um leitor assíduo das Escrituras, estudioso da Palavra de Deus, você fala não. Porque eu não vi, não sei quem é Melquisedeque, porque quem é que a gente ouve mais? Abraão, Noé, Moisés, e todas essas figuras, elas são importantes. Mas agora você vê que o escritor, o autor de Hebreus, está colocando que Melquisedeque numa figura importantíssima. Então, quando nós olhamos ali a história desse homem, aparece primeira vez em Gênesis, capítulo 14, do verso 17 ao 20. Nós percebemos ele ali. Melquisedeque aparece apenas 2 vezes citado nas Escrituras, que é no capítulo de Gênesis 14 ao 20 e também no Salmos 110, do verso 4, onde Davi cita Melquisedeque, fazendo referência a ele como rei e sacerdote. Então veja que esse homem, ele cumpria 2 funções. A função de rei, porque ele era rei, nós vamos ver já aqui adiante, ele era um rei, e sacerdote. Então veja que no verso 1, se você observar o verso 1, o autor de Hebreus ele está explicando que Melquisedeque era rei de Salém. E no verso 2 ele explica que o nome dele significa rei de paz e rei de justiça. E no verso 1, o autor de Hebreus está falando que Melquisedeque foi até Abraão e o abençoou, e abençoou Abraão. Então no verso 2, o autor de Hebreus relata que Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão havia acabado de vencer uma guerra, e naquela época, quando o rei vencia uma batalha, era costume ele tomar para si tudo que o país derrotado possuía, como animais, pertences, até mesmo pessoas que eram levadas para servir como empregados e escravos. E quando Abraão estava diante de Melquisedeque, ele deu o dízimo. Uma das coisas importantes que nós aprendemos aqui é que o dízimo não teve origem na lei do Senhor que foi dada a Moisés. A primeira pessoa a dar o dízimo foi Abraão a Melquisedeque, muito tempo antes, muito antes de que, quando Deus falou para Moisés sobre as leis. Mas o ponto não é esse. Abraão tinha praticado antes da lei ser instituída, o dízimo, e era uma prática também no Antigo Oriente dar o dízimo. Era uma prática também ali no Antigo Oriente Próximo, as pessoas darem o dízimo, e era uma prática também de outras religiões, quando eles ganhavam uma guerra, eles separavam algo ali dos seus despojos, daquilo que eles receberam, e davam às suas divindades. Então agora, quando Abraão está diante de Melquisedeque, Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. E em Gênesis capítulo 14, do verso 17 ao 20, vai narrar que esse era um sacerdote rei do Deus Altíssimo, é assim que ele coloca.
Então, agora nós observamos que o autor de Hebreus, ele faz uma referência a Melquisedeque, apontando que ele era semelhante a Cristo. Olha no verso 3 aí. No verso 3, ele usa exatamente essa palavra: semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então veja que o autor de Hebreus, ele usa a palavra semelhante para enfatizar que ele mesmo, que Melquisedeque, não era Cristo, não era o Cristo, não era um anjo. O autor coloca que ele era semelhante. Ele era semelhante. Por que ele era semelhante? Porque era sem pai, sem mãe e sem genealogia. Lembra que eu comecei falando que Melquisedeque é uma figura enigmática? Por quê? Porque ele aparece do nada para Abraão e de repente ele vai embora, sem genealogia, sem saber quem é o pai, sem saber quem é a mãe. E o texto agora, o autor de Hebreus está dizendo assim que, olha, não tem nem fim de existência. Nada. Onde foi esse homem? Ele não teve princípio de dias, nem fim da existência, mas feito semelhante ao Filho. Um ponto aqui, meus irmãos, é que Melquisedeque, ser sem pai, sem mãe, não significa, quando nós olhamos, que literalmente que ele não tivesse pais e nem parentes. Isso também não quer dizer que ele era um anjo. O que significa tão somente é que a Bíblia não registra sua genealogia, mas aponta para ele como um tipo de Cristo. Então, o autor de Hebreus está apontando que Melquisedeque era um tipo de Cristo, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio nem fim da existência, ninguém sabe de onde surgiu esse homem, ninguém sabe para onde foi, nem de onde veio. Então, meus irmãos, algo que nós precisamos, a verdade que nós podemos aprender aqui, é que o autor de Hebreus está apontando para Cristo, que ele é autoexistente, ele existe antes da fundação do mundo, ele é coeterno com Deus, e que não foi criado por ninguém, e que Cristo é anterior a Abraão, anterior a Levi, aos sacerdotes levíticos. Cristo é superior à ordem de Melquisedeque. Quer dizer, Cristo é superior porque é da ordem de Melquisedeque. Então, lembra como começa Hebreus? Mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que é a expressão exata de Deus. Então, o capítulo 7, o autor ainda está apontando para Cristo como antes da fundação do mundo, como o próprio Deus, como superior a Abraão e a Levi. Ele é o Filho de Deus que sempre existiu e existirá para sempre. Agora nós prosseguimos, quando nós olhamos o versos 4 ao verso 10, nós vamos ver como então o autor de Hebreus está explicando aqui, ele está explicando por que então Melquisedeque é maior do que Abraão, é maior do que o sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico, porque é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, nos versos 4 ao 10, olha lá, vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, deu dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem de acordo com a lei de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses sejam os descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão, e o abençoou. Aquele que havia recebido as promessas, evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica, por aquele de quem se testifica e que vive. E por assim dizer também, Levi recebe dízimos e pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então veja que no verso 4 ao 10, o autor de Hebreus explica os dois atos que aconteceu entre Melquisedeque e Abraão.
O que ele fala no verso 1 e 2, que Abraão dá o dízimo de tudo para Melquisedeque e é abençoado por ele, nesses versículos o autor de Hebreus está explicando por que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Nesse encontro de Melquisedeque com Abraão, as duas ações aconteceram, porque Abraão deu o dízimo de tudo dos seus despojos, e depois de vencer a guerra, e Melquisedeque o abençoou Abraão. E a tribo de Levi, ela receberá o quê? O sacerdócio de Moisés, que exige que os que dentre os filhos recebessem o sacerdócio e tinha ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo. Então você percebe aqui que essas duas ações, elas mostram a superioridade sacerdotal de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. Porque em Abraão, na realidade, estavam os levitas, por mais que eles ainda não tivessem nascido. E é exatamente isso. Olha para o verso 9, que diz assim: por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Olha, como Abraão, o patriarca, o pai da fé, pagou o dízimo ali para Melquisedeque, Levi também estava em Abraão, por mais que eles não tinham nascido ainda. Então, porque Abraão se prostrou a Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou Abraão, e o texto mostra para nós também, aqui no verso 7, se você for olhar, é evidente que não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que Abraão era inferior a Melquisedeque. Abraão era inferior a Melquisedeque. Porque o inferior é abençoado pelo superior. Então o autor de Hebreus está colocando Abraão como inferior a Melquisedeque. O autor de Hebreus faz a comparação do sacerdócio de Levi, que eles estavam ordenados a receberem os dízimos, e ele deixa claro qual é a diferença entre o sacerdócio levítico com o sacerdócio de Melquisedeque. A diferença é que eles eram homens mortais que recebiam os dízimos. Porém, o sacerdócio de Melquisedeque ainda vive. Olha lá para o texto do verso 8. Aliás, aqui os que recebem o dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Então veja que ele aponta que, de acordo com as Escrituras, Melquisedeque é como aquele que não tem fim de existência, é aquele que vive. Então ele afirma no verso 9 e 10 que Levi pagou o dízimo, sendo que eles estavam em Abraão ainda. E Abraão, por ter sido abençoado e ter pago o dízimo para Melquisedeque, o autor de Hebreus diz que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico, consequentemente, Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Então você percebe que toda a argumentação de Hebreus, ele não está só pautada em Gênesis, capítulo 14. Não, mas a argumentação de Hebreus sobre que o sacerdócio de Melquisedeque é para sempre, está pautada no Salmo 110, verso 4. Abra lá em Salmo 110, verso 4, para você observar o texto. Olha o que ele diz. Jurou o Senhor. Salmo 110, o versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí então nós começamos a entrar no restante do texto. No restante do texto, onde nós vamos observar que Jesus é o sacerdote eterno, da aliança superior, ministrando num tabernáculo superior e que ofereceu um sacrifício superior. Nós vamos observar isso. Obviamente que nós poderíamos gastar um ano falando de tudo isso que nós estamos tentando resumir
em uma mensagem, ou em ano, ou em mais, mas nós vamos perceber como Jesus exerce um sacerdócio eterno. Então veja aqui no verso 11 diz: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que a necessidade haveria, ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Veja que é uma pergunta aqui. A pergunta é, por que, então, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, se eles tivessem, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, então por que tinha que vir outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Então, no verso 11 a 14, o autor de Hebreus está explicando por que houve essa mudança na lei. Veja, se o autor de Hebreus cita os Salmos para mostrar que Jesus é o verdadeiro sacerdote e sumo sacerdote, pela lei, o sacerdote estava restrito à tribo de Levi. Pela lei, o sacerdote estava restrito à tribo de Levi, não à tribo de Judá, porque Jesus, ele veio da tribo de Judá. Moisés, ao estabelecer a lei, não mencionou que sugeria um sacerdote vindo de Judá. Então é justamente esse o fato que o autor de Hebreus destaca para evidenciar que o sacerdócio de Cristo é de uma ordem superior e diferente do sacerdócio levítico, porque o sacerdócio levítico não tem perfeição. Eram homens mortais, homens que necessitavam de oferecer sacrifício por si mesmo, e depois entrar na presença de Deus. E agora, então, o autor de Hebreus, ele destaca para evidenciar que o sacerdócio de Cristo é de uma ordem superior e diferente. É segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem levítica. A ordem ali, os sacrifícios que aconteciam, que a tribo de Levi oferecia, que eram responsáveis em oferecer no Antigo Testamento, apontava para um sacrifício perfeito. Esses sacerdotes estavam apontando para aqueles que haveriam de vir, aquele que haveria de vir, que era Jesus Cristo. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento não eram capazes, por meio do seu ministério, de completar a obra de Deus de forma perfeita e para sempre. Então, o trabalho que existia no Antigo Testamento, quando nós lemos ali, ainda mais em Levítico, de como deveria ser, né? Não sei se você já teve a experiência de chegar em Levítico e pular, né? Ou parar no meio de Levítico, porque tem muito questão de sacrifícios, muita questão difícil de entender, de compreender. Todos esses sacrifícios, eles eram imperfeitos. Eles não eram perfeitos, do ponto de vista de cumprir o que Cristo veio cumprir. Eles não eram perfeitos da forma como Cristo é perfeito, como o sacrifício perfeito. Então, nem os sacerdotes, aqueles homens que eram escolhidos da tribo de Levi, eram homens pecadores, falhos. Então veja que é exatamente isso que o autor de Hebreus questiona. Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, por que haveria necessidade de surgir outro sacerdote de uma ordem diferente? Porque fica claro, portanto, que algo faltava ao sacerdócio levítico existente. O que faltava? Faltava perfeição. Eles não eram perfeitos. Embora o sacerdócio levítico tenha sido instituído por Deus, isso precisa ficar claro, o sacerdócio levítico foi instituído por Deus, mas eles eram limitados e temporários. A lei que estava ligada ao sacerdócio levítico mostrava que os sacerdotes eram criaturas frágeis, mortais, incapazes de salvar as suas próprias vidas. Eles tinham que oferecer sacrifícios por si mesmos e depois entrar no santuário, depois entrar e oferecer sacrifício. Porque se eles não oferecessem sacrifício por si mesmos e entrassem de forma impura, eles morreriam na presença de Deus. Então, meus irmãos,
nós vamos perceber que dos versos 4 ao 11 e dos versos 15 a 16, ele diz que surge outro sacerdócio semelhança de Melquisedeque, não conforme a lei carnal, que quer dizer um mandamento que é temporário, que visa controlar o homem exterior. Veja lá o verso 15 e 16, isto nunca falou nada a respeito do sacerdócio. Isto ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Então vejam que o sacerdócio de Jesus é maior e é de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, quer dizer, porque não tem fim. E aqueles homens, eles tinham um fim. O sacerdócio levítico, ele tinha um tempo para acabar quando Cristo Jesus tivesse descido nessa terra e andou nesse mundo e morresse na cruz, ele seria oferecido como sacrifício vivo e perfeito. Lembrando, meus irmãos, que o autor de Hebreus está escrevendo essa carta aqui para judeus crentes em Cristo Jesus, que eles estavam sofrendo para voltar para as práticas antigas do Antigo Testamento. Quais eram as práticas? Fazer sacrifícios, as práticas de guardar o sábado, as práticas de comer comidas, muitas vezes, porco, essas questões. Então, e fazer isso conforme o quê? A lei. De volta, como se guardar o sábado pode ganhar a salvação. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim, não, o perfeito descanso já veio, que é o sábado, o verdadeiro descanso, é Cristo Jesus. Você não precisa guardar o sábado para ser salvo. Você não precisa retornar e oferecer sacrifício e matar sacrifícios continuamente, porque isso nunca vai ter fim. Isso vai durar 2.000 anos, 3.000 anos, nunca vai ter fim. Você não precisa de deixar de comer um porco ou alguma coisa, porque Cristo Jesus já veio. Entende? Esse sacerdote é Cristo Jesus, ele não tem fim. Ele não foi criado por homens, ele é coeterno com Deus, ele é autoexistente antes da fundação do mundo. O ponto também que nós vamos ver é que o sacerdócio de Jesus oferece uma esperança eterna da relação, com Deus. Veja só, os versos 18 e o verso 18 ao 19 mostra para nós aqui, portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. As leis cerimoniais não são capazes de salvar ninguém. Cristo nos introduz a uma esperança superior, da qual nós podemos nos achegar a Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Quando o autor aqui de Hebreus está falando que ele revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei não tem capacidade de aperfeiçoar ninguém. Apenas Cristo Jesus tem capacidade de aperfeiçoar o homem para ter um encontro com Cristo. E nós vamos ver isso no decorrer do texto. Então a dinâmica do sacerdócio de Cristo não procedem da descendência física, nem de cerimônias passageiras. Não. Mas ela é imutável, porque é pelo juramento de Deus. E nós vemos isso aqui nos versos 20 ao 21. Isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Quer dizer, isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Então veja aqui,
a diferença que ele coloca, olha, não existe descendência física, não existe cerimônias passageiras, mas ele é imutável, ele não muda porque é pelo juramento do próprio Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Então veja, Cristo ministra a nova aliança, que a gente entra agora no versículo que é o refrão. Veja, o versículo que é o refrão de Hebreus, que ele está sempre sendo citado. Jesus se tornou fiador e superior aliança. E aqui nesse verso 22, nós vemos ele como se ele fosse um refrão de Hebreus. Porque se nós olharmos capítulo 8, verso 6, olha para o capítulo 8, verso 6, a mesma coisa está sendo dita. O autor de Hebreus está colocando, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessa. Se você for ver agora no capítulo 9, no verso 15, a mesma palavra, o mesmo refrão, aqui, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Percebe como isso vai sendo repetido, mas de forma diferente e aplicando de forma diferente em cada contexto? Olha lá no capítulo 12, verso 24. Como ele termina? Sempre com a palavra mediador ou a palavra aliança. Olha o verso 24. A Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. E fechando o capítulo 13, verso 20, ele diz, ora, o Deus do paz, que tornou trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então você vê como o autor de Hebreus, ele está pregando. Essa é um tipo de carta que é uma pregação. O autor de Hebreus está expondo o Antigo Testamento. O autor de Hebreus está mostrando que Cristo Jesus é a nova aliança. E veja então, voltando para o capítulo 7, o verso 22, ele vai dizer, né, por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Veja, a palavra fiador significa garantia, avalista, ou responsável por assegurar que algo será cumprido. E o que Jesus está garantindo, então? Jesus está garantindo que a nova aliança, realizada em seu sangue, é viva, eficaz e superior a tudo que já aconteceu no Antigo Testamento. Por isso, aqueles irmãos, eles poderiam se apegar a Cristo, por todas as coisas que aconteceram, todas as coisas que estavam acontecendo com eles ali, todas as pressões que eles estavam sofrendo para abandonarem a fé a Cristo Jesus, para retornar às práticas judaicas. O autor de Hebreus está falando assim, olha, esse Jesus, ele se tornou fiador, ele que cumpriu, ele é superior à antiga aliança, e ele assegura que tudo isso que ele fez é verdade, essa é a nova aliança. E eles deveriam olhar para tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento como sombras que apontavam para Jesus. Eles deveriam olhar para Jesus Cristo, para aquelas coisas que estavam acontecendo no Antigo Testamento, pelo tabernáculo, pela arca de Noé, tudo aquilo que aconteceu, os sacrifícios repetidamente acontecendo, uma vez no ano, o sumo sacerdote tendo que oferecer um sacrifício ali. Eles deveriam olhar para tudo aquilo ali como sombras. Tudo que está acontecendo aqui, que aconteceu no Antigo Testamento, palavra de Deus, como o autor de Hebreus inicia, outrora nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Então o autor de Hebreus está dizendo assim, ele é fiador de superior aliança.
E ele vai então agora descrever, ele vai dizer, olha, essa nova aliança, essa é uma aliança que foi prometida em Jeremias, no capítulo 31, verso 31 ao 34, que é citada em Hebreus no capítulo 8. Olha lá no capítulo 8, quando ele está dizendo ali que ele é mediador e superior à aliança instituída com base em superiores promessas. Quando nós olhamos, ali nós vemos o autor de Hebreus citando Jeremias, no capítulo 31 e 34, ao versículo 34, de forma completa. E ele vai dizer por que a nova aliança foi prometida. Ela foi prometida a um povo que havia quebrado a antiga aliança. Repetidas vezes, o sacerdócio levítico não conseguia produzir obediência e transformação interna. Então o autor de Hebreus mostra que em Cristo essa nova aliança já foi cumprida, e todos aqueles que estão nele vivem debaixo dessa aliança, que não é uma aliança de uma transformação externa, mas sim do coração, porque se você olha lá no capítulo 8, no verso 10, vamos ver o capítulo 8 do verso 10, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Percebe que a diferença aqui? Que a antiga aliança era uma transformação externa de comportamento, e ele continua, e não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja a promessa. Então o autor de Hebreus está dizendo, ele é dessa nova aliança superior, fiador, guardador, que vai garantir tudo aquilo que foi prometido, se cumpriu agora em Cristo Jesus. As leis agora, as ordens do Senhor foi colocada nos vossos corações. E quando nós olhamos para um outro texto do Antigo Testamento, ele vai dizer, olha, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne, um coração disposto a obedecer. Então todos que estão debaixo da fé em Cristo Jesus, eles recebem essa nova aliança e eles são transformados. O coração é transformado, porque o Senhor coloca as suas leis e os seus desejos para nós obedecermos a sua palavra. Mas no capítulo 7, a outra diferença que nós vemos no capítulo 7 é nos versículos 23 e 24. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Veja, outra diferença que o autor coloca é que o sacerdócio levítico era exercido por muitos sacerdotes, pois eles eram mortais e morriam, sendo constantemente substituídos. Então, na ordem de Arão, havia uma multidão de sacerdotes e sumos sacerdotes, uns após outros. Porém, no sacerdócio de Cristo, há somente um sacerdote, Ele próprio. Ele próprio. Então o autor de Hebreus aponta para nós 3 verdades nesses versículos sobre o sacerdócio de Cristo. 3 verdades. Que ele não apenas morreu, a primeira, como sacrifício, mas também ressuscitou e está vivo para sempre. Essa é, meus irmãos, a diferença do cristianismo para outras religiões.
É que nós acreditamos em um Deus vivo, que morreu na cruz e ressuscitou e está assentado à destra do Pai, porque é exatamente isso que ele fala no verso 24. E Jesus, no entanto, porque continua para sempre. Então a diferença que nós temos de todas as outras religiões é que o nosso Deus vive. Podemos ir até onde Jesus morreu, mas nós não vamos encontrar corpo nenhum, nós não vamos encontrar osso nenhum, nós não vamos encontrar nada, porque é exatamente isso que o autor de Hebreus começa, dizendo que ele está onde? Assentado à destra do Pai. E no capítulo 8, no verso 1, ele diz a mesma coisa. Ora, é essencial das coisas que estamos dizendo, é que temos tal, olha a diferença que ele faz, sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, meus irmãos, o nosso Senhor morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e da condenação eterna, recebendo toda a ira de Deus. Mas o nosso Senhor ressuscitou e está vivo. Então a nossa religião é uma religião viva, que servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Por isso nós nos reunimos dominicalmente, por isso você abre a sua Bíblia segunda-feira, por isso você ora na segunda-feira e na terça-feira, porque o nosso Deus é um Deus vivo, que deseja relacionamento com você. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é o que o sacerdócio de Cristo é imutável. Ele é imutável. O que significa ser imutável? O autor de Hebreus é fantástico, meus irmãos, porque no capítulo 13 ele explica isso. Olha lá, no capítulo 13, no verso 8, ele explica o que significa ser imutável. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, nós mudamos. As pessoas mudam, o Estado muda, as coisas mudam, mas ele permanece o mesmo. Então o verso 24, ele está apontando e dizendo que Jesus continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável. Ele não pode mudar, o seu ofício não muda e ele continua à destra do Pai. Por isso nós podemos confiar nele, meus irmãos. Por isso nós podemos confiar no nosso Senhor. E no verso 25, ele diz outra verdade. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por ele. A terceira verdade é que ele salva totalmente. Ele salva totalmente. Jesus não salva parcialmente, mas ele salva completamente. Ainda não desfrutamos da glorificação que teremos com Cristo na eternidade. Mas se você já colocou a sua fé, se você já foi salvo, se você já colocou a fé em Cristo Jesus, se você já fez a mesma coisa que a Júlia fez hoje nessa noite, você é salvo totalmente, não pela metade, mas quando Cristo voltar, nós estaremos com Ele na eternidade e desfrutando completamente da sua presença. Mas o Senhor Jesus, Ele não faz uma obra pela metade. Ele salva totalmente. Por isso que nós servimos a um Deus. Um dia eu ouvi numa entrevista do Russell Shedd, alguém perguntou para ele, Russell Shedd, um pastor, foi missionário, faleceu. Perguntaram para ele, você pode perder sua salvação? E ele respondeu, depende do Deus que salvou você. Porque se você foi salvo por Cristo Jesus, você é salvo totalmente. E é Ele que guarda você. É Ele que segura você. Não somos nós que seguramos a Cristo, mas Ele que nos segura. Por isso nós podemos confiar nesse sacrifício. Por isso nós podemos nos deleitar nesse sacrifício. Porque Ele salva totalmente. Então veja, Jesus, o nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós. O verso 25 coloca aqui para nós, vivendo para sempre, para interceder por eles. Ele intercede por nós. Como
Como no capítulo 8 diz, no verso 2, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Meus irmãos, o povo de Deus não podia entrar nos santos dos santos. O que era o santo dos santos? Era a parte mais interna do tabernáculo, separada por um véu espesso, aonde apenas o sumo sacerdote tinha permissão para entrar uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo de expiação. Primeiro ele oferecia sacrifício por si mesmo, e depois entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo, fazendo sacrifício de expiação pelos pecados. Mas o autor de Hebreus, nós lemos no verso 25, que ele vive para sempre e intercede por eles. E no capítulo 9, no verso 24, ele diz, porque Cristo não entrou num santuário feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Cristo, ele entra no santuário verdadeiro, feito por Deus. Nós estávamos separados de Deus, sem a presença de Deus, precisávamos de um mediador. Então veio Cristo como nosso sumo sacerdote, que está assentado à destra do Pai, e Ele intercede por nós. Então veja, no Antigo Testamento, meus irmãos, o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo, não por si mesmo, mas pelo povo. E como é que era? Ele tinha roupa sacerdotal, e todos os nomes das tribos, das 12 tribos ali, estavam em seu peito e ombros. E do mesmo modo, Cristo entrou no lugar de todos nós, tendo cravado em seu coração o registro específico de cada santo. Veja, da mesma forma que o sumo sacerdote entrava representando todas as tribos, com as 12 tribos ali no seu peito, o Senhor Jesus Cristo entrou no lugar santo dos santos, com cada um de nós aqui. Gondim, um teólogo puritano, ele diz assim, que a cada momento da nossa permanência na graça se deve ao fato dele estar sentado ao céu e estar intercedendo continuamente por nós. Meus irmãos, se você está firme na fé em Cristo Jesus, é porque Cristo está intercedendo por você. E a intercessão de Cristo como sumo sacerdote é essencial para a nossa salvação. Porque se Cristo não interceder por nós, se Cristo não interceder por você, se Cristo não está à destra do Pai, você não pode ser salvo. Por isso a nossa mensagem, meus irmãos, ela precisa de Cristo. É Cristo, somente Cristo e mais ninguém. E nós precisamos compreender essa obra gloriosa do nosso Salvador. Meus irmãos, perceba que quando o autor de Hebreus está escrevendo para o contexto, para esses irmãos, é ofensivo, meus irmãos, para os judeus ouvirem isso. Porque ele está dizendo assim, olha, como um homem, um judeu, pode morrer na cruz e pode nos dar acesso à presença do Deus Altíssimo. Meus irmãos, Ele dá acesso, mas Ele intercede por nós, para que a gente permaneça na graça. Porque se não é a intercessão dEle por nós, a gente cai dessa graça. Se não é a intercessão de Cristo por nós, você sai da presença do Senhor. Não é o que você faz que salva você, mas é o que Cristo fez. E porque Ele está fazendo, intercedendo por nós. Ele está lá intercedendo. Agora, meus irmãos, nós podemos entrar na presença de Deus por meio do sacrifício. Vai lá em Hebreus capítulo 10, verso 19 e 20, diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo
e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu e pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja, meus irmãos, hoje nós podemos entrar com ousadia no santuário, na presença do nosso Redentor. Era necessário, meus irmãos. Veja, Jesus, então, o sumo sacerdote que oferece um sacrifício perfeito, perpétuo e superior. Olha para os versos 26 agora, meus irmãos, do capítulo 7. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro para os seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quanto a si mesmo ofereceu. Veja, meus irmãos, o verso 26. Olha as características que o autor de Hebreus coloca: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Meus irmãos, essas características aqui, somente Deus preenche essa característica, e mais ninguém. Então veja como o autor de Hebreus está afirmando que Cristo é o próprio Deus, que se fez homem e que desceu. Só apenas Deus pode refletir essas características. Então só apenas Cristo é Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem. A união hipostática que nós falamos, Deus é 100% Deus, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Somente um homem, somente Deus poderia ter essas características: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. E olha, no verso 27, no final, ele vai dizer que Cristo ofereceu um sacrifício, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Isso também é uma nota, é um refrão, que nós vamos ver nos versículos, nos capítulos posteriores. No capítulo 9, no verso 12, ele diz: não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. O que isso quer dizer? Irmãos, foi uma vez por todas. O sacrifício de Cristo. Cristo não está lá sempre apresentando o seu sacrifício repetidas vezes, várias vezes, não. De uma vez por todas, há 2000 anos atrás, o Deus se fez carne e morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Então, dessa uma vez, esse sacrifício cumpre todos os nossos pecados. Então veja que o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, não é pelo sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por toda e obteve a eterna redenção. Se você for ver no verso 9, o verso 28, ele vai dizer: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Então o retorno de Cristo agora, ele vem salvar o seu povo, vem tirar o seu povo desse mundo, e vai condenar aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. O sacrifício de Cristo Jesus foi uma vez só. Como está designado ao homem a morrer uma só vez, e vindo depois do juízo, assim também o sacrifício de Cristo é uma só vez. Não precisamos fazer mais sacrifícios, meus irmãos, para obter a bênçãos. Você não precisa andar 300 horas para obter uma bênção, meus irmãos, como essas igrejas pregam. Você não precisa dar o seu dízimo para você obter a sua bênção. Não, você dá o seu dízimo porque você entende que tudo é de Deus e você quer contribuir com a obra do Senhor. Não, porque a maior bênção foi feita uma vez por todas por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Meus irmãos,
A gente poderia passar mais horas falando sobre esses textos, mas eu quero ir para eu sei que a gente já fez bastante aplicações, mas eu quero algumas aqui. Nós devemos nos apegar a Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ninguém pode ter um relacionamento com o Senhor, com Deus, sem conhecer a Jesus Cristo. Ninguém. Você não pode ter um relacionamento com Deus sem conhecer a Cristo Jesus. Você precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Você precisa reconhecer que você está perdido nos seus pecados, para que você possa conhecer a Deus, porque Cristo revela o próprio Deus. Meus irmãos, outra aplicação para nós. Nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que está vivo à destra do Pai. O nosso relacionamento com Deus por meio da oração, ela se torna mais significativo quando nós entendemos que o acesso à sala do trono vem por meio de um vivo caminho. Nós entendemos que o nosso Salvador está à destra do Pai, que o nosso irmão mais velho está lá, foi Ele que abriu o caminho, foi Ele que nos resgatou. Então o nosso relacionamento com a oração, ela fica mais viva agora, porque nós estamos falando com o nosso Salvador, nós temos acesso à presença do nosso Rei. Então, entre em oração, para de perder tempo, entre com confiança, com ousadia, porque Cristo Jesus abriu o caminho. E é um vivo caminho. Veja, não é um morto caminho. Nós não fazemos rezas para um santo. Nós oramos a um Senhor que está vivo. A um Senhor que está vivo. Terceiro, meus irmãos, Cristo constituiu um grupo de sacerdotes, não para oferecer sacrifícios de redenção, mas de gratidão. Por meio de Jesus, Hebreus 13, verso 15, 16, diz que por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Veja, meus irmãos, nós não oferecemos sacrifícios de redenção, nós não oferecemos sacrifícios para obter a bênção de Deus, mas veja que o texto coloca para nós, oferecemos sacrifícios de louvor ao Senhor, com o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós oferecemos sacrifícios de gratidão ao Senhor. O seu serviço ao próximo, os irmãos, sabe, você serve ao próximo à medida que você está cheio de Cristo, você não quer saber de você, você vai cuidar, você vai fazer o bem, porque Cristo é o seu foco, porque o maior bem que você tinha que receber, você recebeu, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, e você foi salvo. Então você faz o bem, porque você foi salvo pelo Senhor, e você confessa o seu nome. Irmãos, nós temos a universalidade do sacerdócio, significa que nós somos intermediários que aproximam o mundo de Deus mediante a missão proclamadora do Evangelho. Nós somos sacerdotes, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, se você foi salvo pelo Senhor Jesus, você foi tirado das trevas, você foi colocado na maravilhosa luz dele para proclamar. Você é um sacerdote nesse mundo, mas não com poder de redenção, mas com o poder da proclamação, da evangelização. Então você precisa abrir a sua boca e compartilhar o Evangelho, porque é exatamente isso. Olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Vejam, meus irmãos, o Senhor
veio como sumo sacerdote. Ele proclamou as boas novas. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ele salvou você. E Ele fez você um sacerdote dele para proclamar o Evangelho. E dizer que só no nome do Senhor Jesus Cristo salva. Não sacrifícios, não as suas obras, nada, mas só Cristo salva. Porque Ele é a maior bênção que você pode ter. Essa é a mensagem do autor de Hebreus para nós. Como ficar triste com essa mensagem? Como? Meus irmãos, vamos orar. Ó Deus, obrigado pelo seu Filho que morreu na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa carta maravilhosa, Senhor Deus. Difícil muitas vezes de entender algumas coisas. Mas obrigado, meu Deus. Porque nós podemos entrar diante do seu trono da graça com confiança, com ousadia pelo novo e vivo caminho. E nós podemos clamar ao Senhor, ó Deus. E nós podemos nos achegar ao Senhor por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Senhor, eu oro, Senhor Deus, se tem alguém aqui nessa noite que não conhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que hoje, nessa noite, ó Deus, os olhos dessas pessoas possam se abrir para o Senhor, ó Pai, e se encantar, reverenciar e adorar ao Senhor, que é o único e digno de toda honra. Senhor, eu oro. Se tem algum irmão, Pai, que está desanimado, pensamentos ruins de abandonar o Senhor, Pai, eu peço, Deus, que tudo que nós conversamos, ó Deus, aqui, que sua palavra, Deus, use-o para encorajar, Senhor Deus, o nosso coração. Eu oro, Senhor Deus, para que o nosso coração seja animado pelo seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote eterno, que é a nossa verdadeira esperança, que é o nosso sacerdote superior, ó Deus, que morreu na cruz por nós e nos deu, ó Deus, livre acesso à presença de Deus e nos reconciliou e nos deu perdão dos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o restante da nossa noite, Senhor. Nós queremos oferecer ao Senhor um culto ao Senhor como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.